E olha só, meus queridos irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, nós vamos ler do verso 14 ao verso 16. É um texto muito conhecido, o texto vai aparecer aí na tela, Hebreus 4, 14 a 16. E nós vamos conversar um pouquinho então nesse texto da palavra de Deus. Dizem assim as Escrituras: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí o verso 16 agora faz um convite, ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com fé, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus, e esse texto que nós lemos, especialmente aqui no versículo 16, o autor aqui do livro de Hebreus, ele faz um convite e uma promessa. O convite é para que a gente se achegue junto ao trono da graça. E a promessa é que, através da misericórdia e da graça do Senhor, nós vamos achar socorro. No momento certo, nós vamos achar o socorro que nós precisamos para as nossas vidas. Então, nós temos aqui um convite e uma promessa nessa palavra que acabamos de ler. Esse convite, ele é um convite extraordinário. Ele é um convite ele é um convite impressionante. Ele diz aqui: acheguemo-nos, portanto, por causa disso, porque nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, porque nós temos esse sumo sacerdote que é Jesus Cristo, e que ele adentrou, ele penetrou os céus, e ele está agora entronizado junto ao trono de Deus. Porque nós temos esse sumo sacerdote, ele fala, então agora com fé, com confiança, se acheguemo-nos junto ao trono da graça. Eu acho interessante, eu usei essa versão da Bíblia hoje, porque eu acho interessante assim, as palavras que essa versão usa para traduzir esse texto. Ele fala sobre se achegar ao trono da graça. É mais do que entrar na presença de Deus, mas é daí que vem a palavra aconchegar. É para a gente transformar o nosso momento de oração no momento onde a gente vai se refugiar em Cristo. E ele fala aqui que é para se achegar junto ao trono. Eu acho interessante essa expressão. Não é para só entrar na presença de Deus, mas é para ir bem pertinho. É junto ao trono da graça. Porque nós temos um Deus que está sentado nesse trono, e ele fala assim: se acheguem aos pés dele. E se aconcheguem aos pés dele e aos pés desse Senhor, através da oração, que vocês encontrem ali um lugar de refúgio para vocês. E por isso esse convite, ele é um convite extraordinário. E para quem que ele faz esse convite, irmãos? Só para pessoas especiais ou é para todos os que creem em Cristo? É para todos que creem em Cristo. Não é uma coisa extraordinária? É uma coisa extraordinária, porque qualquer súdito de Jesus, por menor que seja, começou hoje, começou ontem, não tem experiência, mas qualquer um, através da oração,
pode se achegar junto a esse trono, e se achegar próximo ao Senhor, e por causa da misericórdia e da graça do Senhor, tem essa promessa que vai encontrar o socorro em ocasião oportuna. É maravilhoso, o nosso Senhor não faz distinção de pessoas, é para todos, todos aqueles que querem, em nome de Jesus, podem agora na presença, pertinho do trono de Deus, fazer ali o seu lugar de refúgio. Amém, irmãos? Essa é uma palavra extraordinária, pequenos e grandes, os que sabem muito, os que não sabem nada, todos nós somos igualados no momento da oração, e nós podemos com confiança, então, nos colocarmos na presença do Senhor. Que convite maravilhoso é esse, porque a palavra de Deus, ela nos diz que, aqui mesmo em Hebreus, ela diz que Jesus, ele penetrou os céus, e ele nunca mais saiu de lá, ele só vai sair de lá agora para buscar a sua igreja, amém, irmãos? Na ressurreição, o Senhor está lá, ele penetrou os céus, e ele foi entronizado, ele está assentado no trono. O apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Efésios que Jesus está assentado agora, depois da ressurreição. Jesus, ele está assentado à direita de Deus, nos lugares celestiais, ele está junto ao trono de Deus, ele está no trono com Deus, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse trono é um trono eterno, amém? Aquele Senhor que nos ama, está assentado nesse trono, junto com Deus. O livro do Apocalipse, o apóstolo João, nos capítulos 4 e 5, o livro do Apocalipse fala que João tem uma visão deste trono e desta sala do trono, com todos aqueles seres celestiais ali na presença de Deus, no trono de Deus. E aí João, ele diz assim, na sua visão do Apocalipse, quando ele entra nessa sala do trono, ele tem aquela visão do trono, ele diz assim, que então eu vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro. Onde é que está o cordeiro? Ao que está, lembra da música? Sentado no trono e ao cordeiro. Onde está o cordeiro? Está sentado no meio do trono. Está em pé agora aqui, no meio do trono, junto com Deus. Um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esse cordeiro, ele é diferente, né? Ele tem 7 chifres e 7 olhos, né? O que significa isso? 7 simboliza a perfeição na Bíblia. O número 7 simboliza a totalidade. E ele diz aqui, João olhando para esse que está sentado no trono agora, João diz, ele tem 7 chifres, chifres simboliza poder, ele tem todo o poder, amém? Para ele foi dado todo o domínio, no céu, na terra, embaixo da terra, sobre principados e potestades e todo o nome. O nosso Senhor recebeu todo o domínio, é por isso que ele tem 7 chifres, e ele tem 7 olhos, significa que ele tem todo o conhecimento, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele tem todo o poder. Esse é o cordeiro que agora reina, porque agora ele está assentado no trono, e João tem essa visão. E aí vem o livro de Hebreus que nós lemos, e ele nos faz um convite extraordinário. João entrou nessa sala do trono através de uma visão. Olha que coisa extraordinária, irmãos, eu e você podemos nos achegar junto a esse trono através da oração, amém? Não é uma coisa extraordinária? É tão extraordinária que eu tenho dificuldade para crer. É tão incrível essa palavra, essa boa nova, que a gente até desconfia, fala, será mesmo?
Essa mesma sala onde João entrou, nós podemos entrar através da oração? Amém. E qualquer um que crê em Cristo Jesus, dos pequenos até os maiores, sim, amém. Porque o convite está exposto para todos. Que convite maravilhoso. Que convite extraordinário. E quanta bênção a gente perde, como diz aquele hino antigo, lembra daquele hino antigo? Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Cristo em oração. Esse é o convite que o Senhor nos faz aqui, que o livro de Hebreus fala, e ele faz uma promessa para nós. Ele diz que todo aquele que com fé, confiadamente, com confiança nessa misericórdia desse Cordeiro, e que não tem só misericórdia, mas tem o poder e todo o conhecimento, a onisciência, se achegar a Ele, junto a Ele, por misericórdia e graça, vai receber o socorro no momento certo. Amém, irmãos? Não é no momento necessariamente que eu quero, ele fala aqui, no momento, em ocasião oportuna. Significa assim, traduzindo para a linguagem de hoje, assim, é na hora certa, você vai receber desse Cordeiro e desse Deus Pai maravilhoso, aqueles que se assentam nesse trono, você vai receber dele o socorro. Que socorro que é esse? E qual socorro que o livro de Hebreus está falando aqui para nós, e que nós podemos, que é uma promessa que nós vamos receber? É o socorro, irmãos, para as nossas fraquezas e tentações. Amém? Ele promete aqui que nós vamos receber o socorro no momento certo, nós vamos receber o socorro de Deus em relação às nossas fraquezas e tentações. É o que ele diz no verso 15 de Hebreus 4. Hebreus 4:15, o texto que nós lemos diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se do quê? Das nossas fraquezas. Antes foi ele o quê? Tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. 3 palavras que aparecem nesse versículo aqui: fraquezas, tentações e pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Mas porque ele foi tentado em todas as coisas e ele não pecou, ele pode se compadecer de nós. Nas nossas fraquezas e tentações, quando nós estamos correndo o risco, meus irmãos, de desobedecer a Deus, em meio à nossa fraqueza, o Senhor pode se compadecer da gente. O Senhor entende a luta que você está passando, e Ele pode se compadecer de você, e porque Ele pode se compadecer de você, no meio da sua luta e no meio da sua tentação, para que você não peque, para que você não caia, se achegue junto ao trono da graça, se achegue, e você, pela misericórdia e graça de Deus, então você vai receber o socorro do Senhor, porque Ele se compadece em meio às suas fraquezas e tentações, justamente para que você não caia, porque Ele não caiu, e Ele nos dá a graça e a misericórdia, para que a gente também não venha a pecar e se afastar de Deus. Essa é a promessa aqui, esse é o socorro que nos é prometido aqui para nós, pelo nosso Senhor e pela sua palavra para nós, que estamos passando muitas vezes por momentos de tentações e estamos lidando com as nossas fraquezas. Amém, irmãos? Todos nós temos as nossas fraquezas, é ou não é? Todos nós temos aquelas situações, aquelas tentações que pegam mais para um do que para outro, e para o outro pega mais do que para o outro. Todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas tentações, e aqui
a promessa é que o Senhor, quando nós nos achegamos a Ele em oração, no momento certo Ele nos socorre, para que a gente não venha a cair na desobediência. Essa é a palavra aqui, porque esse livro de Hebreus, ele foi escrito para cristãos que estavam vacilando na fé. Esse livro aqui foi escrito para cristãos que estavam ali, assim, eles estavam, a fé deles estava balançando. Diz o verso 14 tem uma exortação. O verso que nós lemos, o verso 14, diz assim: conservemos firmes a nossa confissão. Há uma exortação aqui para a igreja: conservem firmes a sua confissão, a sua fé, porque aqueles cristãos que eram cristãos judeus, por isso a carta é aos Hebreus, eles eram cristãos judeus do primeiro século, que estavam passando por muitas tribulações. E aí, esses cristãos judeus, eles estavam sendo tentados agora, por causa das lutas, por causa das dificuldades, eles estavam sofrendo uma tentação. Qual a tentação? Deixar Cristo e voltar para o judaísmo. Eles estavam passando por essa luta, passando por essa tentação, a tentação de voltarem atrás na sua fé, darem um passo para trás, abandonar a Cristo, não seguir em frente. E o que ele está dizendo aqui é que, diante dessa tentação, se acheguem ao trono da graça, porque o Senhor pode se compadecer, e para que vocês não se afastem do Senhor, e para que vocês não venham a desobedecer e a cair, clamem a Ele, e Ele vai dar para vocês socorro, no momento certo, para que vocês não venham a se desviar dos caminhos do Senhor, e cair, se enredar no pecado que tenazmente nos assedia. Essa é a palavra aqui que o autor ele nos dá. Antes de fazer esse convite, essa promessa, o autor de Hebreus ele vem desenvolvendo um raciocínio, ele vem desenvolvendo um pensamento. Qual é o pensamento que ele vem desenvolvendo? Aqui nós lemos, o capítulo 4, no capítulo 3, o autor de Hebreus ele começa a desenvolver uma ideia. Lembra que a carta é para judeus, é hebreus que se tornaram cristãos, e agora estavam seguindo Jesus, e a vida deles não estava fácil, seguindo Jesus, e começaram a ter muitas perseguições, muitas lutas, do Império Romano e dos seus patrícios judeus. E aí o autor aqui, no capítulo 3, começa a desenvolver uma ideia, e a ideia é que ele começa a falar da peregrinação do povo judeu no deserto por 40 anos. Lembra da história do Êxodo? Ele começa a falar da saída de Israel do Egito, e até a terra prometida, e aqueles 40 anos de deserto. Vou pedir para você abrir aí, Hebreus 3, versos 7, 8 e 9. Ele vem desenvolvendo uma ideia aqui agora, olha o que ele fala. Assim, portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, aonde, irmãos? No deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por quantos anos? 40 anos. Então o autor de Hebreus aqui, ele começa a lembrar esses irmãos aqui, judeus agora, ele começa a lembrar dos seus antepassados, e ele diz assim, lembra como o povo de Israel, ele saiu do Egito, aquela geração que saiu do Egito, mas aquela geração, ela caiu no deserto, ela não completou aquele sonho de Deus para eles, e eles não entraram no descanso,
Eles não entraram na terra prometida, eles não entraram naquela vida abundante que Deus tinha preparado para eles. Eles saíram do Egito, eles foram, usando a simbologia do apóstolo Paulo, eles foram batizados quando passaram no Mar Vermelho. O Mar Vermelho foi um símbolo do batismo, então eles foram batizados, eles foram libertos, e agora eles começaram sua peregrinação. Mas eles completaram? Não completaram. O que aconteceu com eles? Eles caíram. Eles se rebelaram contra Deus, eles se desviaram, eles se endureceram. Diz aqui, né, o verso 7 que nós lemos: se hoje ouvirdes a sua voz, verso 8, não endureçais o vosso coração. Eles se desviaram do propósito de Deus, e o tempo todo eles queriam voltar para onde? Para onde, irmãos? Para o Egito. O tempo todo eles queriam voltar para a velha vida. O tempo todo eles queriam voltar para aquelas velhas práticas. E eles foram resistindo ao Espírito Santo, foram resistindo à palavra de Deus. E aí eles caíram no deserto. Esse é o raciocínio que o autor de Hebreus ele vem desenvolvendo aqui. E aí no capítulo 3, no verso 12, ele sai lá do passado e ele traz agora para o presente. Olha o que diz Hebreus 3, 12. Ele diz assim: tende cuidado, irmãos. Olha só, agora ele não fala mais do povo de Israel lá atrás, ele está falando de quem? Da igreja aqui dos hebreus, do tempo dele, e está falando para quem? Para nós. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E aí ele começa a exortar a igreja, dizendo assim: cuidado, hein, irmãos, para que não aconteça com você aquilo que aconteceu com os nossos antepassados lá, que começaram bem, saíram do Egito, de fato tiveram a experiência daquela libertação, eles começaram muito bem, mas eles não progrediram. Eles começaram muito bem, mas eles se afastaram dos caminhos de Deus. Eles se afastaram do Deus vivo. E eles ficavam o tempo todo voltando, querendo voltar para o Egito, sonhando, desejando as melancias do Egito, os melões do Egito, os alhos porós do Egito, diz lá, aquelas carnes do Egito. Eles queriam tudo lá do Egito, o tempo todo querendo voltar. O Egito estava no coração deles, e eles se rebelaram, eles foram resistindo à palavra de Deus, eles se endureceram, e eles então caíram no deserto. E o autor de Hebreus aqui, ele está construindo esse pensamento, e aí ele chega no texto que nós lemos, que foi o convite e a promessa. É nessa sequência que ele chega ali naquele texto e diz assim: olha, irmãos, cuidado para você que começou bem, não começar a resistir ao Espírito. Cuidado para você que começou bem, a não começar a se esfriar. Toma cuidado, porque os nossos antepassados aconteceu isso com eles. E eles começaram bem, mas eles caíram no deserto, porque eles se rebelaram contra Deus, porque eles caíram na desobediência, eles caíram no pecado, eles foram tentados em muitas coisas, e nas suas fraquezas, eles acabaram se afastando de Deus e dos caminhos de Deus. Cuidado. E aí ele diz assim: agora, nós temos que lembrar que nós temos um intercessor, um sumo sacerdote que pode se compadecer da gente. E ele foi tentado em tudo que nós somos, só que sem pecado. E ele pode se compadecer das nossas fraquezas.
Ele pode se compadecer das nossas lutas. E para que não aconteça aquilo que aconteceu com os nossos pais lá no deserto, que começaram bem, mas não concluíram, caíram e ficaram no meio do caminho, para que não aconteça com a gente o que aconteceu com eles, se achegue agora junto ao trono da graça, se achegue junto, porque nós temos ali sentado o nosso Pai e o Senhor Jesus, que é um sumo sacerdote que se compadece, e Ele nos dá então o socorro no momento certo. Socorro para quê, irmãos? Para que não aconteça com a gente o que aconteceu com os nossos pais lá no deserto. O socorro dele aqui é o socorro que nos ajuda a não ficarmos enredados pelo pecado que tenazmente nos assedia. O socorro dele aqui é esse socorro para os nossos momentos de fraqueza, os nossos momentos de tentação. Quando nós estamos ali, naquele momento de decisão, não é fácil, no meio da luta, e aí o Senhor nos dá socorro, então, para nós não nos desviarmos do nosso Deus, nos mantermos fiéis, nos mantermos nos caminhos e na vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém, irmãos? Esse é o socorro que nós temos da parte dele. Nós temos socorro para nos mantermos fiéis. O autor aqui compara a vida cristã à peregrinação de Israel. Nessa peregrinação, irmãos, quantas lutas, não é verdade? Nessa nossa peregrinação, nós também atravessamos desertos. Não vou pedir para levantar a mão aí, quem está passando hoje um deserto na sua vida, um deserto na sua casa, um deserto na sua família, um deserto na sua carreira profissional. Talvez você esteja passando por um período de deserto. Quando nós estamos no deserto, meus irmãos, surgem diante de nós tentações. Quando nós estamos no deserto, acontece com a gente o que aconteceu com o nosso Senhor. Ele foi tentado em tudo. Quando Jesus estava no deserto, quem apareceu para ele? Quem apareceu? Foi um beduíno do deserto trazendo água? Não, quem apareceu? Satanás. Diz lá a palavra que Jesus estava no deserto, ele estava com fome. Ele estava com fome. E apareceu quem para ele? Satanás. Satanás oferecendo suas sugestões. Satanás oferecendo os seus caminhos. Satanás oferecendo as suas soluções. Tu não és filho de Deus? Bom, filho de Deus aqui no deserto não pode. Filho de Deus não pode sofrer assim. Só faltou dar um aleluia o diabo, né? Filho de Deus não pode sofrer. Que é isso? Mande que essas pedras se transformem em pães. Tentação no deserto. E aí o nosso Senhor passou. E por isso Ele pode se compadecer da gente. Quando nós estamos passando também por tentações no deserto, o nosso Senhor pode se compadecer da gente. E Ele nos dá o socorro para nós podermos vencer essas nossas fraquezas e tentações. Quantas lutas no deserto o nosso Senhor passou. E Ele, nessas lutas, vieram as propostas, nessas lutas vieram caminhos, e o Senhor Jesus se manteve fiel, Ele não teve pecado. E o Senhor nos faz uma promessa, para mim e para você: se achegue diante do trono da graça, se achegue, no momento, meu irmão, do teu deserto, no momento da tua luta, quando você estiver passando por tentação, a tentação de desistir, como Israel fez, a tentação de voltar atrás, a tentação de desobedecer a Deus, a tentação de ir por um outro caminho, não o caminho de Deus, um caminho, um atalho. Deixa eu pegar o meu caminho aqui, deixa eu buscar o meu alívio, não o alívio que vem de Deus, mas nessa luta o meu alívio. Nessa tentação você vai encontrar socorro para se manter fiel.
Qual é o socorro que nós temos aqui? É esse socorro, meus irmãos, para nós permanecermos fiéis em meio às nossas fraquezas e tentações, para que a gente não venha a cair no pecado e na desobediência, como o povo de Israel fez lá no deserto. Essa é a promessa. E por isso, eu encerro dizendo, perguntando para você hoje, meu irmão, qual é a tua aprovação hoje? Você tem lutado aí com uma fraqueza, alguma fraqueza na tua vida? Você tem lutado aí com alguma tentação em meio aos desertos da vida? Você está com a tentação de matar alguém? Já teve essa tentação ou não? Não vou nem pedir para as esposas levantarem a mão. As esposas, você já teve tentação de jogar seu marido pela janela, meu irmão? E você, no meio da crise, você já teve a tentação de mentir para levar um por fora? A escassez está grande, a falta de dinheiro, deixa eu corromper aqui para ganhar uma grana. Você já teve essa tentação? Você tem lutado com alguma tentação? Talvez no deserto da sua casa, da sua família, do seu casamento, do seu matrimônio, a tentação é buscar alívio com uma outra pessoa, que não o seu cônjuge, um adultério, uma traição. No meio do deserto, deixa eu sair aqui com a fulana, ela está dando mole. Você tem passado por tentações? Você tem passado por lutas, fraquezas? E aí, nessas horas, nós temos um Senhor que se compadece, porque Ele passou por tudo que a gente passou. E Ele se compadece. E Ele diz assim: filho, com confiança, vem na minha presença, fale comigo, ore, e no momento certo, eu vou socorrer você para que você se mantenha fiel, para que você atravesse esse deserto e para que você desfrute da vida abundante que eu tenho para dar para você, para que você tenha vitória. Eu vou socorrer você, para que você não caia, para que você não se afaste do Senhor, para que você não se rebele e não se endureça. Eu tenho socorro para a sua vida, socorro para as nossas fraquezas, socorro para as nossas tentações, para que a gente não venha a ser enredado pelo pecado. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Eu quero convidar os jovens para virem aqui. Nós vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, nós agora estamos, Senhor, é porque a Tua palavra diz, e nós cremos que nós estamos diante do trono da graça, e nós nos achegamos junto a Ti agora, Senhor, bem perto, aos Teus pés, e nós clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, e nós clamamos pelo Teu socorro sobre a vida de cada um de nós. Muitas vezes o Senhor sabe, porque o Senhor foi tentado em tudo, o Senhor é capaz de nos entender, o Senhor sabe, Senhor, como às vezes o deserto é duro, é longo, é difícil, Senhor, é cansativo. O Senhor sabe da nossa fraqueza, Senhor, o Senhor sabe da nossa limitação, o Senhor conhece como anda o coração de cada um aqui nessa noite hoje. Mas obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque quando oramos, nós entramos na Tua presença e do Senhor recebemos graça, misericórdia e socorro. Socorro para não cairmos, socorro para não ficarmos no meio do caminho, socorro, todo aquele que quiser do Senhor vai ter direção para vencer o mal,
para vencer, Senhor, o pecado. Esse pecado, Senhor, que nos enrola, que se gruda na gente, Senhor, mas em Ti nós podemos ter libertação. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que esse convite e essa promessa estejam no coração da Tua igreja, Senhor. E que o Senhor guie a Tua igreja pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Abençoa o Teu povo. Ó Senhor, aqueles que estão lutando hoje com suas fraquezas, socorre, dá força e libertação. E que nós, como igreja aqui, Senhor, possamos entrar nessa vida abundante que a Tua palavra promete para nós. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.